Capítulo 8. Entendimento, reconstrução, progresso. Com as indicações precedentes, desenvolvemos os conceitos de A Grande Síntese, capítulo 81, A Função da Dor. Agora podemos compreender melhor o significado de diversas afirmações como esta, abre aspas, a anulação da dor opera-se corajosamente por meio da dor, fecha aspas. Naquele capítulo, traçou-se o processo de desaparecimento da dor através da evolução, pela qual, do mundo subhumano ao humano e ao sobre-humano, com a transformação do eu, a íntima catarse na personalidade, muda também o significado, o valor e a sensação da dor. E muda a tal ponto que no mundo sobre-humano, abre aspas, perde o caráter negativo e maléfico para se transformar em afirmação criadora, em poder de regeneração, em corrida em direção à vida. Canta-se então o hino à redenção. Bem-aventurados os que choram. Fecha aspas. A Grande Síntese, capítulo 81. Somente agora podemos, como Santa Catarina de Siena, exclamar, abre aspas, sofrer ou morrer, fecha aspas. Enfrentamos e resolvemos assim o mais controvertido e importante problema da vida, sem condenar quem está embaixo ou protestar contra a lei, reconduzindo a dor às suas verdadeiras causas, que estão em nós. Embora verificando o caráter infernal que o ambiente terrestre pode assumir para o evoluído, sempre reconhecemos na dor a justiça e a infinita sabedoria de Deus, manifestadas nos equilíbrios da lei, que deixam cada qual no posto merecido, adequando a violência das provas à sensibilidade do indivíduo. O natural terror que o reino humano do involuído pode inspirar aos seres refinados não tira coisa alguma à perfeição do plano divino do universo, à liberdade individual de se redimir e progredir, ao otimismo do justo, à fé em Deus, aos auxílios por ele concedidos a quem os merece. Deus continua presente e ativo mesmo na plena desordem do inferno terrestre, e isto basta para o evoluído sofrer com alegria. Sua dor torna-se ato de reordenamento do caos, de aniquilamento do mal. O evoluído é condenado e expia, mas pode, com as próprias mãos, criar as condições para se libertar e construir a própria felicidade. A ordem sempre está presente na desordem. Deus e sua lei não se separam jamais. Isso basta para o evoluído possuir, no mais profundo da alma, aquela harmonia chamada felicidade. Desse modo, a dor vai sendo cada vez mais empurrada para o exterior, para a superfície. Assim, embora descrevendo o infernal mundo terrestre e sofrendo em meio ao seu estridor e à sua violência, podemos agora esquecer tudo isso para contemplarmos placidamente o divino plano da criação de suprema beleza. Apenas o entrevimos e já ficamos atônitos em face de tamanha sabedoria, poder, harmonia e bondade.
Nossa alma estende as asas e se sustenta nos céus. Prossigamos vibrantes de fé, ardentes na mais nobre paixão, temerosos da nossa própria audácia. Com efeito, neste livro, em verdade, perscrutamos o pensamento de Deus e tentamos entrar em comunhão com Ele. Por isso, não basta raciocinar, única coisa que, segundo parece, se faz neste livro. Para estarmos em comunhão com Deus, também se torna necessário arder de entusiasmo e pregar, sofrer e intuir, desprender-se e amar. A fim de nos elevarmos ao mais alto dos céus, grande força é empregada para não nos perdermos no infinito e sermos arrastados no turbilhão. Essa contemplação, supremo repouso para as dores desta vida, tira-nos do campo fechado de nosso eu e, sintonizando-nos com as harmonias do universo, faz que elas nos absorvam, neutralizando o nosso separatismo. Que dilatação imensa, que suprema expansão esse dissolver-se no infinito hino da criação. Estão no mesmo campo de trabalho, que não são pagos, tanto quem escreve como quem lê, ambos arrastados na esteira do mesmo pensamento, o qual se encontra nas próprias coisas e fala por si mesmo. Desses trabalhos há muitos na vida, que são os mais importantes, apenas compensados por íntima satisfação. Quando quer atingir os seus fins, a lei põe no instinto humano essa íntima sensação de contentamento. Este trabalho de reduzir o pensamento diretor do universo a uma forma racional é daqueles que não se pagam nem se podem pagar neste mundo, visto que não existe valor terrestre capaz de compensar semelhante esforço. Nisso estamos bem longe dos cálculos da economia humana. Estamos nas próprias raízes da vida, absortos em maravilhosos contatos com a eternidade, em vibrações intensas bem longe da Terra. Somos convivas do banquete das harmonias divinas, elevados à condição de servos de Deus como colaboradores de sua lei, protegidos pelas forças de sua justiça. Em alguns momentos, o inferno terrestre parece bem longe, a dor parece desfeita, a redenção parece realizada, a libertação parece completa. Por momentos, parece haver se tornado real o sonho de felicidade que o mundo persegue em vão. Quem souber ler nas entrelinhas, terá neste livro, por trás da lógica dos argumentos, a sensação de sublimidade e de êxtase, a sensação das divinas harmonias do universo inteiro, ao qual estamos, a cada passo, tentando levar o leitor. Este livro, em meio à desordem terrestre, pretende ser afirmação de ordem. Em meio às dores humanas, pretende ser foco irradiador de alegria verdadeira, porque pura. Quer ser uma corrente de vibrações reconstrutoras de bem-estar no sentido mais resolutivo, um impulso que, embora minimamente, atue como dique protetor para se contrapor aos rios de dor que o homem, dominado por sentimentos caóticos, estupidamente despeja sobre si mesmo.
dá-se pressa em condenar este escrito, pensando que ele classifique os inferiores como involuídos e os discrimine para liquidá-los. Contudo, para que, se não para civilizar-se, estariam na terra os mais adiantados? A fase de involução é de cegueira e sofrimento, representando um estado inferior que causa e merece imensa piedade. Este livro constitui um convite dirigido a quem não o tenha conseguido ainda a passar do estado de involuído ao de evoluído, explicando a dificuldade e o método dessa passagem. Se por este lado ele resolve racionalmente tantos problemas e diz o que é a vida, por outro lado é um convite à felicidade. Explicação e convite, nada mais. A justiça da lei exige que toda a alegria seja merecida e, por isso, conseguida à custa do esforço de cada um. Tomando por base os conceitos até aqui expostos, olhemos em redor do mundo de nossos tempos para observar este conhecimento aplicado ao que acontece. Essa observação não é movida por interesse algum, não deseja atingir nenhum objetivo terrestre. Ela parte de um ponto de vista situado acima do plano humano e por isso é imparcial. Apenas se propõe a expor o funcionamento da lei, que é igual para todos, mostrando as consequências lógicas que decorrem dos erros para quem os pratica. Isso tudo, aliás, sem partidarismo e sem censura também. Trata-se de uma simples verificação dos estados de fato determinados livremente pelo homem e pelas consequências impostas pela férrea logicidade da lei. Seria presunção julgar. Apenas Deus conhece as capacidades, as medidas e as responsabilidades de cada consciência. Para julgar, seria necessário ser inocente e superior. Mas existirá alguém assim na Terra? Julgamentos podem emanar apenas de quem está acima de todos e é isento de culpa, condição que pressupõe uma superioridade existente apenas em Deus e na sua lei, sempre justa, seja qual for o nível evolutivo. Todo ser está sempre no lugar certo e tem sempre o que merece, conforme o que ele é e o que ele faz. A qualificação de involuído não significa condenação. Ele também está no lugar certo, no ambiente apropriado, sujeito a golpes adequados e tem o que merece. Observemos então. O homem, com sua conduta, demonstra não conhecer os princípios que regem e regulam o funcionamento orgânico do universo. Comportando-se como se a lei não existisse, ele a transgride e, sem compreendê-la, sofre as suas reações. Nossa humanidade é jovem, portanto primitiva e riquíssima de energia, mas muito pobre de sabedoria. Essa humanidade precisa caminhar e sofrer muito ainda para aprender a conhecer a lei e a se portar de acordo com ela. De vez em quando, algum evoluído aparece na Terra, como expiação ou para cumprir uma missão. Porém, uma vez cumprida a tarefa, apressa-se a retornar para o convívio
com a gente de sua raça. Todos os seres colocam-se no lugar certo. Geralmente, não basta para o homem apenas desconhecer a lei e fugir dela. Ele vai além e faz até o impossível para se revoltar contra ela e modificá-la, aproveitando-se para isso da inviolável liberdade de todo ser. Mas o resultado da partida acaba sendo desfavorável para ele, porque a lei reage. A Terra, naturalmente, não passa de um lugar de dor, condição esta não percebida apenas pela insensibilidade daqueles que há pouco tempo chegaram de mundos mais baixos. Então, naturalmente, também é lugar de desordem, violência, rebelião e ferocidade. Só o evoluído percebe o inferno que este mundo é. Mas ele também se encontra no lugar certo, pois se está aqui embaixo é porque merece tal pena. Nada mais lhe resta senão a expiação e a fuga. Se veio ao mundo para cumprir missão, então deve fazê-lo. Os homens deste mundo são de raças muito diferentes. A grande maioria encontra-se no ambiente adequado a seu grau de evolução, sendo justo e lógico que a maioria esteja em ambiente adequado e apenas a minoria encontre-se em lugar que não lhe convém. A minoria, embora notável e mais evoluída, aqui se encontra em caráter de expiação. São raríssimos os exemplares de raças superiores que vêm para cumprir missão. Os destinos, as provas, as alegrias, as dores, os gostos e os modos de apreciar as coisas são, portanto, muito diferentes, de acordo com a natureza de cada um. Todos nós exercemos função. Prova duríssima coloca os superiores ao lado de inferiores ferozes como demônios, para que os inferiores, postos ao lado dos superiores, aprendam a compreender a vida. Embora diferentes, todos colaboram e mutuamente se aperfeiçoam. Uma vez que todos são desiguais, as opiniões variam muito. Contudo, a harmonia se estabelece mais pela compensação dos contrários do que pela semelhança. A realidade da vida é completamente diferente daquela exteriormente aparente ao homem comum. Os verdadeiros problemas da vida são bem diferentes daqueles dos quais habitualmente falamos. Nesse ambiente comum, naturalmente, o que domina é a exaltação da força, a exaltação da involução, enaltecendo o tipo biológico humano ainda próximo da animalidade. O que revela o evoluído é o método de vida completamente diferente, fundamentado ao invés no equilíbrio da justiça. Mas o evoluído hoje constitui minoria, que em silêncio e mergulhada na dor, espera a sua oportunidade de vida ativa no mundo. O estudo dos grandes ciclos históricos nos indica como a fase da animalidade, depois de ter atingido o apogeu, esteja agora encerrando-se na autodestruição, seu termo final, implícita no desenvolvimento lógico do sistema da revolta, do materialismo científico. Desse modo, se esgotará o ciclo da atual pseudo-civilização do involuído,
e começará o ciclo da nova civilização do evoluído. Quem olha em torno de si e tem capacidade de entender, observa o desmoronamento deste mundo e admira a perfeição da lei, que no tempo certo executa o que é útil e necessário. A vida, por ser feita de renovamento, necessita dessas destruições. A pseudo-civilização da matéria, fechada no ritmo do tempo, que se prepara para encerrar o seu ciclo, apressa-se novamente a lançar seus últimos impulsos. Seu dinamismo a persegue, seu desequilíbrio íntimo a atormenta. Toda a estrutura do sistema de princípios que a regem, a natureza das forças que a põem em movimento, representam uma concatenação lógica que não pode se desenvolver senão à custa de aceleramento progressivo e contínuo, para terminar em total aniquilamento. O bólido foi posto em movimento e agora deve percorrer a trajetória que lhe foi determinada na abertura do ciclo. Se olharmos ao nosso redor, veremos em todas as coisas dominar o desequilíbrio. As vitórias são cada vez mais instáveis, as afirmações levianas, tudo está confundido num turbilhão de loucura. A riqueza e o poder têm algo de raiva e desespero. Todo bem é inseguro e nos dá, mais do que alegria, o terror de nos vermos despojados dele. Perdeu-se o senso da harmonia, da calma, da segurança e, por isso, da felicidade. A técnica, mais do que para criar e proteger, serve à morte e à destruição. As manifestações espirituais agonizam. A arte apresenta apenas expressões de bestialidade. Os cantares das mulheres são uivos de fêmea e estão a serviço da atração sexual. Os cantares dos homens são gritos de revolta e servem ao roubo e à destruição. As maravilhosas descobertas modernas, quando não se constituem instrumento mortífero, concorrem muitas vezes para a multiplicação dessas expressões bestiais. As descobertas químicas reduzem-se quase sempre na agricultura a violentar os ciclos naturais, na medicina a forçar as defesas orgânicas e impor a elas efeito imediato, que, ao invés de ser salutar como se pensa, não passa de exploração mais rápida do organismo. Envenenamo-nos constantemente com sucedâneos e produtos sintéticos, maravilhas da ciência moderna. O que há em toda parte é revolta e substituição da lei pelo homem, razão pela qual deve haver em toda a parte a respectiva penitência. É imposição e violência em vez de harmonia e obediência. Parece que a mais angustiosa preocupação da terra é provocar o nascimento da dor. Se uma providencial ignorância não a limitasse, a ação humana chegaria a desintegrar o sistema solar. Esbocemos mais minuciosamente a substância do atual ciclo histórico. Podemos resumi-lo em 4 períodos trifásicos, nos quais se exprime o ritmo de seu desenvolvimento. Cada uma das 3 fases de cada período é expressada por um verbo, pois todo verbo quer dizer ação, e na vida o pensamento exprime-se concretizado nos fatos.
Cada termo deriva de outro, ligando-se assim ritmicamente em cadeia, por força da relação universal de causa e efeito, que por sua vez transforma-se em causa, fazendo o termo final tornar-se o termo inicial. Desse modo, toda fase é mãe e filha, uma gravitando ao redor da outra, cada qual amadurecendo a sua parte e ambas amadurecendo o desenvolvimento do fenômeno. Eis os 4 períodos trifásicos do atual ciclo histórico: crescer, conquistar, combater, roubar, matar, destruir, empobrecer, sofrer, refletir, compreender, reconstruir, progredir. Esses períodos representam a última fase de nossa pseudo-civilização materialista e a sua passagem para outra civilização. O domínio das forças do planeta por meio da ciência e a conquista do bem-estar material, características de nossos dias, nos levaram à primeira fase do primeiro período. O restante não passa de desenvolvimento em série, lógico e fatal, até que se atinja o termo final. Crescer não é crime nem erro, é a substância da vida e a vontade da lei. O crime e o erro residem na direção que demos a esse crescimento. Se tivesse sido sábia e consciente, seguiria imediatamente ao termo final. É da inconsciência do involuído que derivou o longo desvio dos 4 fatigantes e dolorosos períodos. Caso se tratasse de um mundo consciente, o primeiro termo, crescer, poderia coincidir com o último, progredir, constituindo-se assim na efetiva conquista de conhecimento e felicidade, precisamente como a lei deseja para o homem. Esse caminho, todavia, pressupõe justamente aquela sabedoria que é o resultado do longo percurso ao longo do qual o homem se transforma para conquistá-la. Em face da liberdade e da inconsciência humanas, não há outro caminho, que é gerado por tais fatos. A lei adapta-se a essa condição e permite a experimentação humana, a fim de que o homem aprenda. Mas, lentamente, através do erro, como dissemos, ela corrige o erro e reconduz as forças à devida e desejada posição, reordenando-as e reconquistando-as da prévia concessão. Assim, a lei, através da dor, repreende e corrige o homem, levando-o de novo ao caminho certo da verdadeira conquista da felicidade. Desse modo, atinge-se o verdadeiro objetivo da vida, evoluir. Assim, a ação atinge a sua finalidade principal, compreender e progredir. O processo evolutivo deveria se desenrolar em direção reta e sem desvios. Bastaria crescer lógica, disciplinada, consciente e harmoniosamente, tudo de acordo com a lei. Mas, como já vimos, o involuído somente sabe crescer desordenadamente, em oposição à lei. Aquilo que necessitaríamos possuir no momento da partida, só conseguimos na chegada. Mas conseguimos, e isso basta. O objetivo do trajeto consiste precisamente em conquistar novas posições.
O homem chegará aí cansado e ofegante, mas entendendo bem, e a lei não terá sido fraudada. Todas as coisas estão logicamente no lugar certo. A bondade da lei há de triunfar e o homem aproveitará a experiência adquirida para não repetir o mesmo ciclo, indo assim mais além. Que tortuoso e cansativo caminho deve o homem percorrer antes de atingir o objetivo situado no último período. Tanta dor e destruição para conseguirmos compreender e, em consequência, podermos reconstruir e progredir. Somente se já tivéssemos compreendido, atingiríamos diretamente o objetivo e não seríamos, assim, obrigados a percorrer tão longo e doloroso caminho. O grande problema resume-se em compreender. Compreender para, em seguida, aplicar a lei, a fim de evitar a dor e, evoluindo, conquistar a felicidade. Ciência, filosofia, religião, literatura, arte, sociologia, tudo isso deveria facilitar o entendimento e a aplicação da lei, levando à substituição do espírito de rebelião e desordem pelo de obediência e ordem. Nosso pecado capital é a atitude de revolta que nos constrange a viver debaixo do açoite da reação. Quanto mais nos rebelamos, mais açoites recebemos. A revolta, que nos parece o caminho da fuga, é o caminho da condenação. Seguimos a lei às avessas, por isso conseguimos o avesso da sua harmonia e felicidade. Praticamos a seleção às avessas, involutivamente, ao invés de evolutivamente. Mas a inteligência humana há de substituir a lei animal da seleção do mais forte por um sistema de luta mais nobre, destinado, ao contrário, à formação do mais consciente e do mais justo. Torna-se necessário mudar o tipo modelo, aquele que íntima e verdadeiramente admiramos, e não o tipo oficialmente elogiado. Necessitamos seguir outros métodos de conquistar vitória e nos propor outros objetivos para lutar num plano mais elevado. No entanto, ao contrário, o esforço humano parece hoje dirigido à exaustiva tarefa de trocar o bem pelo mal, a ordem pela desordem, a felicidade pela dor. Bastaria compreender algumas verdades elementares, compreender que quem mais pode ou possui tem maior porção de obrigações e não de direitos, que toda autoridade representa não uma vantagem, mas sim encargo e missão, que a dor cessará apenas quando houvermos superado o ódio e a vingança, transformando-os em amor e perdão, que seja qual for o golpe vindo de fora, a dor só atinge quem a merece. O verdadeiro bem-estar apenas poderá resultar de uma nova ordem interior, na qual a fórmula, abre aspas, a infelicidade alheia é alegria para mim, porque me é vantajosa, fecha aspas, seja substituída pela fórmula mais evoluída, abre aspas, a infelicidade alheia transforma-se em dor para mim, porque é também minha própria infelicidade. Fecha aspas.
Infelizmente, é muito extensa a lista dos erros humanos. Nada mais lógico que também muito longa seja a lista das dores. Quão maior rendimento poderiam dar as forças da vida se elas fossem dispostas de modo diferente, obedecendo a critérios de harmonia e não de desordem? O que seria do mundo se, apesar de todos os erros humanos, não fosse ele dirigido por uma lei justa e sábia? E deve ser mesmo muito sábia, pois, não obstante as tentativas de desordem, ela atinge inexoravelmente seus objetivos. Sua sabedoria substitui a ignorância humana, estabelecendo desse modo limites para ela e a guiando em direção ao bem. O homem é traído pela pressa, pela psicologia do resultado imediato, que é buscado a todo custo através de quaisquer meios, inclusive da violência. A vida, no entanto, é um fenômeno extenso e equilibrado. Nela, onde o futuro é eterno, produzem-se efeitos devidos a causas remotas e preparam-se objetivos longínquos. O homem vê apenas o passado e o futuro próximos, nada mais. E agora, que benefício introduz em nossa terra a química? Que melhoramento traz a ciência médica ao protoplasma do homem? O que acrescenta a máquina à nossa vida individual e social? Que aperfeiçoamento agrega a orientação moderna às nossas almas? Não sabemos. No entanto, a vida futura se constituirá apenas do que estamos continuamente a semear para nós e nossos filhos. Colocando de lado o problema agrário, já particularmente desenvolvido em outros escritos, observemos, por exemplo, como a ciência médica trata o corpo humano. Cremos que a imunidade possa ser obtida artificialmente pela introdução no corpo humano de algumas doses de pus, vírus ou proteínas desconhecidas. No entanto, a resistência orgânica nada mais é do que um equilíbrio entre contaminação e defesa, que se renova continuamente e que somente é obtido por meio de características intrínsecas, adquiridas através de prolongadíssimos períodos de luta. A profilaxia acertada reside nas qualidades protetoras e defensivas que o organismo, por si mesmo, adquire na prolongada e necessária luta entre o campo orgânico e o micróbio. A outra profilaxia é proteção ilusória e fugaz, vitória fictícia obtida à custa da resistência orgânica, preguiçosamente, sem luta, através de meios que, ao invés de fortalecerem, enfraquecem. Apenas a atividade e o esforço da luta geram verdadeiramente qualidades protetoras que geram a nossa capacidade de defesa. Hoje temos pressa e tentamos impor à natureza o resultado por nós desejado. Desse modo, conseguimos apenas a vantagem imediata e, perturbando os lentos equilíbrios naturais, vivemos de empréstimos e adiantamentos, hipotecando o futuro. Aplica-se assim ao campo orgânico o perigoso sistema crediário que já observamos no campo moral e econômico. Pensando em melhorar,
praticamos, no entanto, uma seleção às avessas, que tende à produção do tipo fraco, abastardo pelas defesas artificiais. Queremos suprimir a luta, mas, sem ela, as qualidades se perdem e a vida se atrofia. Saberemos nós, por acaso, quais reações serão produzidas amanhã em consequência desses métodos de violação e de violência? A medicina oficial aplica-se há muito pouco tempo para que já possamos saber as consequências. Voltamos sempre ao mesmo ponto. Ignoramos a lei e somos violentadores e destruidores. Quantas vantagens, no entanto, poderíamos obter se, ao invés de nos revoltarmos, nos puséssemos de acordo com ela? A força não prevalece contra a lei, que resiste e reage. E da luta entre a lei e o homem, é o homem que sai com os ossos quebrados. O homem não sabe que o sistema do universo é inviolável e que, portanto, toda revolta resulta em golpes contra si mesmo. Hoje está estabelecido o método humano, com o qual tratamos todos os problemas. Isto significa aplicar em todos os casos a psicologia de inconsciência e violência própria de nossa época. Em nossos dias, exaltamos e adoramos o sistema do sucesso rápido, a qualquer preço. Quantas ruínas, porém, não semeia este método em seu caminho, tanto para quem perde como para quem ganha. Hoje, o método da luta e da vitória do mais forte já atingiu o campo da arte e do pensamento, transformando-os desse modo em ganha-pão, mercado, campo de competições. O espírito morreu. A lei fechou-se em rigoroso silêncio, recusando-se a beneficiar os indignos. Deus nos concedeu a provação que desejamos. As formas superiores da vida retiraram-se da terra. O homem, querendo tudo conquistar, abandonou os maiores valores, perdendo assim as maiores alegrias e destruindo a beleza. A psicologia do mais forte transforma a terra num campo de luta infernal, onde apenas duas posições podem existir: opressor e oprimido, sendo concedido tudo ao opressor e nada ao oprimido. Os melhores acabam sendo eliminados com dano geral. O espírito de revolta acaba na autodestruição. Coisa alguma nasce nas ruínas, e quando a força obriga à obediência, os homens, oprimidos em vez de convencidos, nada produzem. O vencedor nada cria no vencido, senão a indiferença passiva da resignação. A vida negativa se retrai. Só a força não basta para alimentá-la. Sem dúvida, tornam-se também necessárias as tempestades das guerras e das revoluções para o trabalho de renovação. Contudo, um mundo tempestuoso convulsiona-se e se desagrega. A vida também necessita de bondade e ordem, de amor e fé. Se não tivermos semeado estes valores, então, quando os homens pedirem trabalho, segurança e bem-estar, a terra, mergulhada numa atmosfera saturada de ódio, revolta e desordem, poderá nos dar apenas o fruto resultante da semente nela atirada, levando toda a construção fatalmente a desabar.
Eis os grandes empreendimentos do involuído, que felizmente não representa toda a massa. A minoria, composta de indivíduos mais adiantados, embora não seja dirigente, tem a função de reequilibrar a desordem e salvar a humanidade. Porém, nos períodos de transição como o atual, nos quais as civilizações entram em liquidação, o tipo involuído, encarregado de exercer a função destrutiva, correspondente às suas capacidades específicas, adquire especial violência. Ele representa o órgão da destruição e adormecerá, ficando em estado de vida latente, quando o tipo evoluído, que representa o órgão da construção, estiver funcionando. Assim, cada tipo, vivendo e triunfando por sua vez, contribui para a vida, tendo razão ou estando errado, conforme a função que desempenha. Estamos em fase de declínio evolutivo para liquidar esta civilização. Trata-se de um período de destruição renovadora, no qual se exalta o modelo humano atual, que amanhã será com repugnância considerado ínfimo. Amanhã, ao atingirmos a fase de ascensão evolutiva para construir uma nova civilização, será exaltado o modelo oposto, agora incompreendido e perseguido, efetuando-se a liquidação do tipo biológico hoje em voga e em plena atividade. Até mesmo o involuído desempenha, portanto, uma função social e, no que diz respeito aos equilíbrios da vida, está colocado no lugar que lhe compete, devendo também ter a sua oportunidade. Naturalmente, tal como todos fazem, ele defende os princípios de seu próprio plano, onde se sente forte, condição na qual está sempre com a razão. Assim como acontece aos demais, ele se incomoda com a afirmação das verdades de outro plano, porque aí se sente fraco, condição na qual nunca tem razão. Por instinto vital, uma vez que a compreendem melhor, todos sustentam a verdade do próprio nível e do próprio tipo biológico. Afirmamos o que somos, o que melhor compreendemos, a situação onde melhor vivemos e vencemos. O próprio involuído quer se afirmar, razão pela qual escolhe a sua arma, a força. Ele sente-se fraco no plano da justiça, arma escolhida pelo evoluído, que apenas aí sente-se forte. O involuído repele, portanto, naturalmente essa arma, que não o defende e não lhe dá razão, antepondo a ela a força, que ele defende por compreendê-la melhor, porque ela é o método de seu nível evolutivo e, por isso, o único meio apto para lhe oferecer a possibilidade de estar com a razão, embora apenas momentaneamente. Por isso, ele foge dos caminhos da ordem e da lei, preferindo aqueles da revolta, mais trabalhosos e inseguros. Perante a justiça, ele compreende muito bem que está enterrado em dívidas e não pode se valer da lei, pois a lei lhe aplica somente sanções dolorosas. Onde o evoluído goza de crédito, o involuído está endividado até o pescoço. Onde o evoluído encontra ajuda,
o involuído acha apenas desvantagem e condenação. Então o involuído renega Deus e a sua lei, renegando-os exatamente porque percebe que eles existem e lhe dirigem exprobrações. Assim ele se rebela, restando-lhe como defesa somente a força. Este é o seu ponto de vista. O evoluído ama a Deus e à sua lei, que lhe garantem alegria e proteção. A sua economia não se baseia, como acontece para o involuído, na força e no furto, mas sim na divina providência, que, se não funciona em favor do involuído, realiza-se plenamente em relação ao evoluído, pois o evoluído preenche as condições necessárias à verificação do fenômeno. Todos confirmam e exaltam aquilo que são e possuem, enquanto negam aquilo que não são e não possuem. A época atual representa a vitória do involuído, a vitória da força, da rebelião, da desordem. Ele, porém, embora rebelde, também não passa, em última análise, de servo da lei. Em face do seu método negativo de revolta, todo o seu desenvolvimento e as suas vitórias acabaram em destruição, resultando em sofrimento e humilhação, de onde nascem o entendimento e a ascensão. O destruidor é, portanto, instrumento de reconstrução. Suas negações, uma vez esgotada a sua função e aniquilado o seu autor, transformam-se em afirmações. A desordem do rebelde termina numa ordem mais elevada. O resultado da dor é a evolução. O ciclo traz em si mesmo a sua lei. As forças canalizadas dentro do ciclo são todas reunidas em corrente, de acordo com um ritmo fatal, pelo qual o desenvolvimento da fase é obrigado a terminar na dor, que ilumina, purifica e redime. De tanto caminhar, nossa época progrediu até atingir a fase útil e construtiva, a dor, que fará refletir muitíssimo. Trata-se da única estrada para a compreensão. E somente após haver compreendido será possível construirmos seriamente, com solidez, para ascendermos cada vez mais. Final do capítulo 8.